A paz do Senhor. Eu gostaria de estar informando, as irmãs do nosso Ministério Vivência, que os nossos cultos, ele começou com uma nova roupagem, e relacionada a varoas reais. Um dia em casa, eu lendo, estudando sobre as varoas da Bíblia, e Deus ministrou muito forte no meu coração que não há muita diferença. Hoje nós somos varoas reais, vivendo os nossos problemas diários que são reais e ao mesmo tempo também vendo a eficácia e a força do poder de Deus em nossas vidas. E aí Deus me trouxe à memória e eu comecei a lembrar de muitas varoas que há muito tempo nos acompanham. E eu vi os feitos maravilhosos de Deus relacionado à cura, à porta de emprego, relacionado à esterilidade. E eu comecei a chorar ali em Deus e lembrando de como Deus, Ele tem operado no nosso meio, Ele tem feito no nosso meio. E eu fiquei muito feliz de ver, assim, a gente não está sozinho, nunca estivemos sozinhos. Então daí tivemos essa vontade, de estar realizando esse culto de varoas reais. E como funciona, como acontecem esses cultos? Nós sempre teremos um testemunho, mas não é aquela coisa assim, porque a gente acha milagre, abrir o mar vermelho, algo assim sobrenatural, e a gente esquece que nas mínimas coisas o Senhor se comunica com a gente. A gente esquece que no nosso dia a dia nós estamos sempre vivenciando um milagre. E o maior milagre foi Ele ter chamado a gente, Ele ter cuidado da gente. E toda vez que acontece algo que a gente entende que de nós mesmos não conseguiríamos, nós vemos a mão do Senhor e sabemos que foi Ele operando em nossas vidas. Então nós tivemos o primeiro culto na igreja e foi uma maravilha, uma bênção com a nossa amada missionária Celina, dando o testemunho dela. E tivemos o segundo culto com a nossa amada missionária Graça, falando sobre esse Deus maravilhoso. 2 relatos bem diferenciados. Missionária Celina, uma cura na qual, quando os médicos a desenganaram, o Senhor a trouxe à vida. E missionária Graça relatando de um momento de solidão muito grande, quando ela se viu sozinha com as suas 2 filhas e se perguntou: meu Deus, como eu vou conseguir? E Deus a sustentou e hoje ela tem as 2 filhas na presença do Senhor, meninas maravilhosas que adoram ao Senhor, que servem ao Senhor. Então, assim, não sendo diferente, hoje nós vamos estar vendo uma varoa muito maravilhosa, e até mesmo por causa dela que abriu essa igreja. Ela abriu a porta da casa dela, começamos na sala dela e já se passaram 23 anos e continuamos adorando ao Senhor juntas. E parte do que ela vai falar, e é até muito simples, mas a gente vê o mover de Deus, um poder maravilhoso. Eu pude até vivenciar com ela, porque nos conhecemos há muitos anos. Então, assim, fica aí uma verdade em Deus. Não estamos inventando nada, ou procurando sensacionalismo, procurando uma cura, um milagre urgente. São só mulheres que vão estar toda quinta-feira mostrando e falando algo tão sublime que Deus realizou, realiza e realizará, tá bom? Agora vamos ficar com a Edna e preste bastante atenção, porque eu sei que Deus vai ministrar fortemente ao seu coração. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Eu quero dizer
para a Madre Igreja que eu estou muito feliz, né? Quando a pastora me incumbiu dessa missão, né? De estar aqui trazendo algo para a igreja. Então isso é motivo de muita felicidade pela oportunidade, né? Eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias em Samuel, 1 Samuel, capítulo 1. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Pai, eu quero te agradecer, Jesus, te agradecer pela rica oportunidade que o Senhor está me dando e te pedir, Senhor Deus, que em nome de Jesus, que essa palavra ela não venha de mim, que não seja de mim mesma, Pai, mas que seja o próprio Espírito Santo a falar aos nossos corações. Toma cada coração, Senhor, cada mente que ouvir, que visualizar esse vídeo, Pai. Que essa palavra ela penetre, Senhor, e dê frutos, Pai. Que essa palavra ela seja uma palavra edificadora para cada vida, Senhor. Isso é o que eu te peço e em nome de Jesus eu te agradeço. Muito obrigada, Jesus. Meus irmãos, é motivo de muita felicidade, como eu já falei para vocês, né? Até mesmo porque quando essa missão me foi entregue, Deus já ministrou no meu coração a palavra que deveria ser entregue aos irmãos, né? E essa palavra que fala sobre Ana, né? Sobre Eucana e Penina, é uma palavra muito conhecida. Nós sabemos essa história, já conhecemos essa história, sabemos que Ana, ela era casada com Eucana e Penina também era casada com Eucana. Que Ana não tinha filhos, Ana era estéril e Penina não, Penina tinha filhos. E a palavra ela nos relata que ela tinha filhos e filhas. Então, a gente imagina que seja até uma boa quantidade, né? Então, assim, o que isso tem a ver, né? O que essa palavra, por que essa palavra tocou tanto no meu coração? Ela tocou no meu coração porque eu vivi o que Ana viveu. Então, quando a gente vive uma situação, a gente pode falar com uma certa propriedade, né? E, assim, eu vou ler, né, a palavra de Deus para poder corroborar com o que eu vou falar depois, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou ler o versículo primeiro, vou ler só a parte A. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana. Versículo 2. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Em Siló estavam ali os dois filhos de Eli, Ofne e Finéias, como sacerdotes do Senhor. 4. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente, no caso Penina, né? Para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Bem, meus irmãos, o que me chamou a atenção aqui nessa palavra e que eu disse que tinha muito a ver comigo e eu poderia falar com propriedade? Bem, o que me chamou a atenção, lógico, foi a esterilidade de Ana e as provocações de Penina em relação a Ana ser estéril. Por quê? Porque nós sabemos que
nós mulheres, a gente cresce nessa intenção, né? A gente nasce, a gente cresce, namora, fica noiva, casa, na intenção de futuramente gerar filhos, procriar, instituir uma família. E quando isso não acontece, né? Quando a mulher é estéril, por algum motivo ela não consegue ter filhos, passa a ter uma frustração muito grande nessa mulher. Essa mulher, ela se sente inferiorizada, ela se sente muitas das vezes humilhada, ela se sente com a sua autoestima baixa, né? Envergonhada perante as pessoas. Eu digo isso porque por 5 anos da minha vida eu vivi dessa forma. Eu me senti humilhada, eu me senti inferior, né? Me senti inferiorizada. Então, assim, eu imagino bem como Ana deve ter se sentido. Principalmente que na época de Ana, a mulher que não gerava filhos, ela era meio que, assim, meio que desvalorizada, né? A mulher, ela já não tinha mesmo valor nenhum, né, perante a sociedade. A função da mulher era casar, cuidar do marido e ter filhos, né? A função dela era essa. Coisa que hoje não é dessa forma, né? Hoje a mulher, ela tem um papel específico na sociedade, né? Hoje a mulher, ela vive sozinha, sem o marido, né? Ela cria um filho sozinha, sem marido, né? E nem por isso ela é desmerecida pela sociedade, né? Então, assim, nós evoluímos, né? Daquela época para cá, nós evoluímos nisso. Mas os sentimentos, eles são os mesmos. E o fato da mulher não procriar, não ter filhos, é algo que para muitas assim, diminui muito ela. A mulher se sente diminuída, né? Eu digo que eu vivi 5 anos da minha vida me sentindo inferior. Eu me sentia humilhada, né? Eu tinha tudo, né? Eu tinha tudo. Material, eu tinha tudo, mas faltava algo na minha vida. Eu digo até que eu tive 3 bênçãos na minha vida que marcaram muito. Eu sou muito abençoada por Deus, né? Sou muito abençoada por Deus, eu glorifico a Deus por isso. Mas assim, tiveram 3 fatos na minha vida que Deus me abençoou, que foram assim fatos que assim mudaram totalmente a minha vida. O primeiro foi quando eu conheci Jesus. Porque quando eu entrei na igreja pela primeira vez, eu tinha um sentimento maligno comigo de ódio, de rancor, de não perdoar, de mágoa, de ressentimento, de vingança. Então, assim, quando a gente sente esse tipo de sentimento, a gente se sente muito mal. Eu me sentia muito mal. E isso era uma coisa que me consumia, cada dia me consumia. Então, assim, eu era uma pessoa infeliz. Eu tinha tudo, eu tinha bens materiais, eu tinha casa, eu saía para onde eu queria, eu vestia a roupa que eu queria, jovem, né? Eu era jovem, né? E assim, as coisas terrenas, poxa, para mim nada fazia falta. Mas essa coisa que a gente só tem com Deus, que a gente só tem se a gente abrir mesmo o nosso coração para o Senhor e deixar Ele entrar. Então, assim, quando eu conheci a palavra de Deus, foi a minha primeira bênção que Deus liberou para mim, foi isso, foi preencher totalmente o meu coração. E daí eu passei a ser uma pessoa melhor, eu passei a ser uma criatura melhor, né? A segunda coisa foi o nascimento do meu filho. Como eu falei para vocês, eu me identifico com Ana por causa disso. Porque eu vivi 5 anos da minha vida sem engravidar. E nesse período eu confesso aos irmãos que eu fui uma mulher muito infeliz.
eu não achava graça na minha vida, né? Eu me achava inferior, eu tinha uma autoestima muito baixa, né? E quando Deus me concedeu essa graça, que eu fui mãe, né, do meu primeiro filho, do Luiz Henrique, meu Deus do céu, foi assim, uma coisa assim inexplicável, irmãos. Foi uma coisa tão grandiosa, foi uma coisa que até hoje eu sou muito grata a Deus pela vida dos meus filhos, né? Eu sou muito grata a Deus por Deus ter tido misericórdia de mim e ter me concedido um filho, porque hoje eu não tenho mais ninguém da família. Eu não tenho meus pais, não tenho mais meus 2 irmãos, né? Eu tenho 2 irmãs, mas só por parte de pai, né? E hoje eu não tenho ninguém. Eu tenho meus sobrinhos, minhas cunhadas, mas meus irmãos e meus pais eu não tenho mais. Então, quando Deus me concedeu o Luiz Henrique, a minha família, nossa, foi uma coisa assim muito grandiosa na minha vida. E eu louvo a Deus por isso a todo tempo. E 10 anos depois, Deus me concedeu o Felipe, que também é outra bênção na minha vida. Então, irmãos, essa foi a minha segunda vitória, né? E a terceira vitória foi a vitória material, né? Que foi a conquista da minha casa. Eu conquistei a minha casa, eu trabalhei, né? Deus me deu essa honra, né? Essa possibilidade, porque até então eu nunca tinha tido essa possibilidade, né? Nunca tinha nem pensado, nem cogitado em comprar uma casa. Mas quando eu pensei, muitos vieram até a mim para falar que não ia dar, que não tinha possibilidade, que eu não tinha condição, que a Caixa não, que se eu fosse para a Caixa Econômica não ia, né, me liberar uma casa, esse crédito. Ai, muito balde de água fria. Mas quando eu firmei o meu pensamento em Deus e quando eu determinei, eu falei, Senhor, a minha vontade é essa, eu não sei a sua, Senhor, eu sei que o Senhor tem o melhor para me dar, mas eu não quero ficar morando de aluguel, porque todos sabem, né, que eu saí da minha casa própria por um certo problema, tive que sair da minha casa própria, fui morar de aluguel. E nisso eu comecei a me questionar, eu falei, eu não aceito isso, depois de eu ter minha casa, eu ter que morar de aluguel, eu não aceito. E eu falava com Deus, falava, Senhor, eu não aceito isso, Senhor, me ajuda, eu tenho que ficar pagando aluguel. E, gente, para a honra e glória do Senhor, resumindo, né? O Senhor me concedeu, hoje eu estou aqui na minha casa própria que Deus me permitiu comprar, né? Então, assim, o que eu quero passar com isso para os irmãos? Que a situação da Ana, há anos atrás, né, na época do Velho Testamento, ela é tão real quanto a nossa situação hoje. As situações, elas são as mesmas. As dificuldades são as mesmas. Os problemas são os mesmos. Só mudou a época, só mudou o tempo e os personagens, né? Deus, ele atuava naquela época e atua hoje também. E vai atuar amanhã. O mesmo Deus que era naquela época de Ana, que atuou na vida de Ana, que abriu a madre de Ana, que tirou a Ana daquela situação de vergonha, de humilhação, de frustração, o mesmo Deus que tirou a Ana dessa condição, é o mesmo Deus que age na nossa vida hoje, que também me tirou dessa condição de mulher estéril. Então, amados, não é nada tão assim surpreendente, não. Deus atua, Deus está aí, Deus está presente, Deus é real. Nós somos reais, né? O problema hoje é que nós estamos botando os nossos problemas acima de Deus. Os nossos problemas parecem que são maiores que Deus. E não é essa a realidade.
Deus é Deus em qualquer circunstância, em qualquer época, em qualquer tempo. Deus é Deus. O Deus que fez descer o maná no deserto é o mesmo Deus de hoje. O Deus que abriu o mar é o mesmo Deus de hoje. O problema é que nós, assim, eu tiro por mim, né? Eu digo por mim. Parece que a gente diminui, né? O Deus. Parece que o Deus daquela época fazia, mas o Deus de hoje já não faz. E não é isso, irmãos. Deus é Deus em toda época e em todo tempo, né? E eu fico maravilhada com Deus, né? No agir de Deus, porque quando a gente crê, se arrepende e obedece, ai, gente, não tem como Deus não agir na nossa vida. Muitas das vezes não é do jeito que a gente quer, muitas das vezes não é no tempo que a gente quer, mas com certeza Ele age. E a vontade de Deus é sempre melhor do que a nossa vontade. Então, assim, eu tenho vivido uma experiência com Deus tremenda. Eu tenho vivido Deus na minha vida, né? Assim como Ana viveu Deus, porque Ana, passando por aquela situação toda, chegou um momento que Ana se despiu. Ela se despiu do eu e se entregou verdadeiramente, inteiramente ao Senhor. Ela clamou, ela se despiu de todo orgulho, ela se despiu de todo eu, porque o ser humano ele tem muito isso, né? Ah, eu sou isso, eu posso aquilo, eu tenho, né? Eu sou, eu posso. E na verdade, nós só podemos, nós só somos e nós só temos com a permissão do Senhor, se Deus nos permitir. É isso que muitas pessoas esquecem, que estão em determinada posição, que estão em determinada situação confortável, porque Deus permitiu. Então, irmãos, a experiência que eu tive nisso tudo é que Deus é maravilhoso. E quanto mais eu obedeço, mais Ele me ouve. Quanto mais eu me posiciono a Ele, mais Ele age na minha vida. Hoje eu posso dizer com todas as letras, eu sou feliz. Ah, irmã, você não tem problema, né? Você tem condição boa, você tem marido perfeito. Não, não é nada disso. Eu tenho meus problemas com meu marido, eu tenho meus problemas financeiros, eu tenho problemas no dia a dia, né? Mas eu tenho Deus que resolve todos os meus problemas. E nessa época que nós estamos vivendo, nessa época de quarentena, né? Eu digo que foi providência mesmo de Deus, porque eu agora, nessa época, eu tenho orado mais, eu tenho estudado mais a palavra do Senhor, eu tenho buscado mais a Deus. E verdadeiramente a humanidade, ela estava precisando disso, porque nós estávamos sem tempo, nós estávamos deixando Deus um pouquinho de lado, né? E Deus nós não podemos deixar de lado, Deus tem que ser a primeira coisa na nossa vida. Então, meus irmãos, o que eu queria mesmo passar a vocês era isso, né? Que nós estamos vivendo uma época difícil, uma época que precisamos nos posicionar com o Senhor, precisamos estar na presença de Deus, precisamos deixar um pouco o comodismo, a preguiça de lado, né? E buscar mesmo a Deus, porque as coisas estão muito difíceis e a gente sem Ele, a gente não consegue, irmão. A gente sem Ele, a gente não consegue dar um passo para frente, né? E eu glorifico muito a Deus, né? Por essa coisa que a pastora, né? Essa ideia que a pastora teve de mulheres reais, porque de fato nós somos mulheres reais. Os problemas de fato são reais, estão aí, né? Mas a gente com Deus, a gente resolve tudo. A gente com Deus, a gente consegue tudo.
né? E Deus, ele supre mesmo, ele supre em todas as circunstâncias. Eu tenho vivido isso, 1 ano eu estou vivendo isso com Deus, né? Eu estou verdadeiramente no ministério certo, porque eu louvo a Deus pelo ministério Vivência, porque de fato eu estou vivendo Deus na minha vida nesses últimos tempos. E eu gostaria muito que a igreja assim, pensasse, que a igreja visse mesmo o que a gente tem que fazer, o que Deus quer que a gente faça. Deus quer que a gente reconheça, né? Deus quer que a gente reconheça. Eu, há um tempo atrás, eu era muito assim, eu não vou falar com fulana porque eu vou me humilhar fulana, é ruim, hein? Falava assim, né? Pensava dessa forma. Ou então, eu pedir perdão, é ruim, vou pedir perdão nada, eu tô certa, vou pedir perdão nada. E assim, tudo eu tô certa, tudo a minha opinião é que é a certa. E Deus me mostrou que não é dessa forma. Que pedir perdão não é se humilhar, que ver os erros dos outros como nós também erramos, também não é erro, entendeu? O certo é esse, nós não temos que olhar o erro dos outros, porque nós também erramos. Então nós temos que, de fato, orar um pelos outros, não olhar o erro dos outros, perdoar, buscar a cada dia ser um ser humano melhor, né? E é isso que Deus ministrou no meu coração. Nós precisamos, eu preciso a cada dia ser um ser humano melhor. E pedir a Deus que Deus me mostre aonde eu erro, né? Aonde eu tenho que consertar, né? Ser dependente de Deus, ter essa dependência de Deus, para Ele me mostrar, para Ele me moldar, para Ele me dirigir, né? E para dessa forma eu estar me posicionando perante a Ele, né? Eu louvo a Deus, né, pela vida dos irmãos. Eu espero que isso tudo que eu falei aqui, eu espero que seja de utilidade, né, para vocês, para a igreja, né? E quero dizer também que eu sou muito feliz no Ministério Vivência. Amo a todos, sem exceção. Mesmo aquelas pessoas que acham que eu olhe atravessado, ou aquelas pessoas que acham que eu não gosto dela. Nada disso, irmãos. Eu quero amar a todos. E eu peço a cada dia ao Senhor, quando eu sinto alguma coisa, quando eu sinto algo no meu coração que não é do Senhor, que não é da vontade de Deus, que vai contra ao que o Senhor quer de mim, eu peço a Ele para tirar do meu coração, para limpar, entendeu? Então, eu já aproveito nesse momento, se em algum momento eu magoei alguém, né? Se em algum momento eu falei algo que tenha magoado, que tenha ofendido, ou se alguém acha que eu não gosto da pessoa, que eu tenho alguma coisa contra ela, gente, em nome de Jesus, perante a Deus, em nome de Jesus, eu amo todos sem exceção. E se em algum momento tiver algum sentimento desse tipo no meu coração, eu peço a Deus que Ele tire. Tá bom, meus amados? Eu não sei se deu, né? Se eu me fiz entender, né? Eu não sei, se eu não me fiz entender, vocês me desculpem, né? Mas isso foi o que o Senhor Jesus ministrou no meu coração e eu estou passando para a igreja, tá bom? Eu desejo a todos um dia abençoado na presença desse Deus maravilhoso e peço a Deus que Deus abra a mente e abra o coração de todos, para nós todos como igreja e como corpo de Cristo. Verdadeiramente o nosso Deus, Ele é maravilhoso. Ele nos surpreende. Como Ele surpreendeu a nossa irmã Edna, Ele vai surpreender. Ele vai nos surpreender. E eu espero que neste momento o Senhor esteja enchendo o seu coração, seja qual for a sua dificuldade, seja qual for o problema que você esteja passando, que o Senhor possa entrar na sua vida, possa entrar na sua casa, possa entrar na vida da sua família
e que você possa crer, que você possa acreditar no único Deus maravilhoso. Nesse momento, eu fecho os meus olhos e levanto as minhas mãos e profetizo sobre a sua vida. Que Deus possa te guardar, que Deus possa te abençoar. Se tem algo te incomodando, te entristecendo, se tem algo te parando, que nesse momento, pelo poder do nosso Jesus, você possa estar sendo tomada do alto da cabeça, à planta dos seus pés, e que o Senhor te livre e te guarde e te dê o consolo que você precisa. É isso que eu peço ao meu amado Jesus. Amém. E varoas, em vivência, quinta-feira que vem, teremos mais um testemunho maravilhoso de uma cura maravilhosa que o Senhor operou em um pequenino. E não percam, porque eu sei que Deus, através dessa simplicidade que temos, Ele irá te ajudar muito. Muito.